aparecendo aqui mais uma vez, lembrando, professora Paula, para mais uma aula de ciências. Vou falar um pouco para vocês hoje sobre mudanças de estado físico da matéria, tá certo? Fiquem ligados. Bem, antes de falar das mudanças de estados físicos da matéria, que significa o quê? Paula resume para a gente poder entender melhor. Seria a passagem de um estado físico para outro. Então, do sólido para o líquido, do líquido para o vapor. Aí também pode fazer o caminho de volta, do vapor para o líquido e do líquido para o sólido. Resumindo, isso que significa mudança de estado físico da matéria. E essa mudança de estado físico, né, ela vai envolver dois fatores. Ela vai envolver calor e temperatura. Vocês sabiam que calor é diferente de temperatura? Que esses dois conceitos são diferentes? Vocês vão aprender hoje comigo. Olha, temperatura significa o grau de agitação das partículas. Então, é o seguinte, quanto maior for o grau de agitação das partículas que formam aquela substância, maior será a temperatura. Né? Então, o que você vê lá no termômetro, por exemplo, né, que é a temperatura, está medindo o grau de agitação daquelas partículas. Então, se você coloca um termômetro em uma água quente e um termômetro em uma água fria, aquela marcação de temperatura está indicando o grau de agitação das partículas que formam a água. E o que significa calor? Calor, pessoal, tem a ver com energia. Então, calor significa a transferência de energia de um corpo para outro. E essa transferência ocorre de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, quando nós falamos, por exemplo, nossa, estou sentindo muito calor hoje, não está certo, digamos, cientificamente. Porque o que nós estamos querendo dizer não é que nós estamos sentindo calor, nós estamos querendo falar sobre a sensação térmica que estamos tendo com a temperatura. Porque calor é a transferência de energia de um corpo para outro, tá certo? E aí, nós vamos ver que o aumento ou a diminuição da temperatura estão envolvidos na passagem de um estado físico para outro. E aí, eu queria que vocês focassem nesse desenho para vocês entenderem. Vejam só, quando eu tenho um aumento de temperatura, nós temos as seguintes mudanças, né? Nós temos a fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e nós temos a vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso. Acompanhem comigo também lá no nível microscópico. Olha para vocês verem como as partículas estão se afastando e como elas estão se organizando quando ocorre o aumento de temperatura, certo? E aí, vamos lá embaixo agora, diminuição da temperatura. Quando eu diminuo a temperatura, quais as mudanças que vão ocorrer? Bem, se estiver no estado de vapor, pode voltar para o estado líquido, que é o que nós chamamos de liquefação ou ainda condensação, certo? E pode também, com a diminuição da temperatura, passar do estado líquido para o estado sólido, que é o que nós chamamos de solidificação, certo? E aí, gente, eu coloquei aqui a condensação para a gente poder falar um pouquinho sobre ela, porque a condensação, quando o vapor, né, ele encontra uma região mais fria, ele vai voltar para o estado líquido. E nós podemos ver a condensação muito na prática. Quando você coloca um arroz para cozinhar, que você tampa ali, e quando você olha, a tampa está cheia de gotinhas, é porque o vapor, ele encostou na região fria da tampa e voltou para o estado líquido. O copo, né, às vezes eu já fiz essa pergunta para os meus alunos, né? E eles falam assim, eu falo, gente, aquela água que aparece na superfície externa do copo, aquelas gotinhas, quando a gente está tomando água, seria o quê? Né? O copo está suando? Eu ainda brinco com eles. Não, né? O vapor presente na umidade do ar, ele encontra aquela região mais fria ali da superfície do copo e condensa, volta para o estado líquido. Agora, vocês sabem explicar esse fenômeno.
E aqui a condensação ela está muito presente na chuva, né? A condensação, isso aqui, gente, é o ciclo da água, que eu tenho certeza que vocês já viram esse desenho, né? E já ouviram falar sobre isso. A condensação ela faz parte quando o vapor ele sobe, ele encontra regiões mais frias nas alturas e desce sobre a forma de chuva, né? Água líquida. E aí, eu trouxe para vocês também a questão da vaporização, que a gente tem que ficar atento com relação a isso, né? Nós temos 3 subdivisões, nós temos evaporação, ebulição e calefação, e é importante vocês saberem a diferença. Vejam só, quando eu falo em evaporação, eu estou falando de um processo natural de passagem da água do estado líquido para o estado de vapor. E isso acontece na superfície do líquido. Acontece muito quando a gente coloca a roupa para secar no varal. Ali nós temos a evaporação. Professora, e a ebulição? Não é a passagem do vapor para o líquido? Sim, só que aqui você está fornecendo uma fonte de calor, né? Ocorre a produção de borbulhamento, né? Então, é diferente. E aqui na calefação também é diferente. Por quê? É instantânea. A passagem do estado líquido para o estado de vapor ocorre rapidamente, ocorre instantaneamente. Fiquem ligados nessas 3 diferenças aí. E aqui, pessoal, este gráfico, quando eu coloco o gráfico, vocês já assustam, né? Mas aqui é muito simples. Esse gráfico, ele vem nos mostrar a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Paula, o que é temperatura de fusão e o que é temperatura de ebulição? Gente, fusão não é a passagem do sólido para o líquido? Temperatura de fusão é a temperatura que vai estar acontecendo esse processo. Ebulição não é a passagem do líquido para o vapor? Temperatura de ebulição é a temperatura que vai estar acontecendo esse processo. Então, a gente tem um gráfico aqui mostrando temperatura de fusão e de ebulição da água. Como vocês estão percebendo, fusão a 0 graus e ebulição a 100 graus. Isso a uma pressão atmosférica de 1 atm. Influência da pressão. A pressão, ela influencia nessas mudanças de estado físico? Lógico que influencia. Olha para vocês terem uma ideia. Gente, o que acontece? A pressão, quando a gente fala de pressão, nós também vamos ter que falar um pouquinho sobre altitude. Por quê? Quanto mais alto for a região, quanto mais alta for a região, mais rarefeitos são os gases presentes lá na atmosfera. E menor, no caso, vai ser a pressão atmosférica, tá certo? Quanto menor for essa pressão atmosférica, mais rápido, digamos assim, a uma temperatura menor, a água entrará em ebulição. Vocês vão entender perfeitamente o que eu estou explicando quando vocês olharem aqui. Olhem para vocês verem. Ali naquele primeiro desenho, nós temos que há uma altitude de 0 metros, digamos assim, a nível do mar, a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Lá em São Paulo, onde eu tenho 750 metros de altitude, né, a pressão ela é menor, porque é mais alto. O ar é mais rarefeito, menor concentração de gases. Então, a água ela vai entrar em ebulição em quantos graus? 98 graus. Deu para entender o raciocínio? E a tabela ela vai mostrar justamente isso. Olha para vocês verem. A altitude, né, no caso, ela vai aumentando, né? A pressão atmosférica vai diminuindo aqui na segunda coluna e a temperatura de ebulição, né, à medida que a altitude vai aumentando, que a pressão vai diminuindo, a temperatura, o ponto de ebulição vai diminuindo. Tá certo? E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a panela de pressão. Olha para vocês verem que interessante. No caso da panela de pressão, por que o alimento ele cozinha mais rápido na panela de pressão? Justamente por isso, gente. Olha, o vapor, no caso da panela de pressão, vai ficar mais retido. O único lugar que vai ter para o vapor sair é a válvula da panela.
Com essa maior quantidade de vapor retido na panela, eu aumento a pressão. Se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura. Então, neste caso, o alimento ele pode atingir mais de 100 graus. Então, ele vai cozinhar mais rápido do que se for em uma panela normal. Interessante, não é? Bem, vamos fazer um resumão dessa nossa aula. Vejam só, nós falamos sobre as mudanças de estado físico da água. Também falei sobre a diferença entre calor e temperatura e que eles vão interferir nessas mudanças de estado físico. Falei sobre evaporação, ebulição e calefação. Sobre temperatura de fusão e ebulição, mostrei para vocês o gráfico. E, por último, sobre a influência da pressão nessas mudanças de estado físico. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para a próxima.